Começando o programa Jogo do Poder, esse programa que faz parte da sua vida. Eu gostaria de agradecer a vocês, telespectadores, que me acompanham todos os dias na programação da Mundi TV, com um programa cada vez mais especial para você. E você que com certeza gosta de um bom programa, continue sintonizado aqui no canal 10 da VTV, que é a Mundi TV. Hoje recebendo aqui o companheiro Gustavo Matheus, aqui ao meu lado. Nós vamos falar sobre as últimas eleições, como se processou o primeiro turno, como se processou o segundo turno, os resultados, quem saiu bem, quem saiu mal, quem saiu chamuscado, tudo isso nós vamos trazer aqui a debate para você que está em casa acompanhando no canal 10 da Mundi TV. Gustavo, muito prazer que eu lhe recebo novamente aqui no programa Jogo do Poder. Prazer é todo meu, é um prazer sempre estar no seu programa, com o seu público. E vamos lá, bola para frente, vamos tocar esse barco. Com certeza, é importante nós, na abertura do programa, já falarmos sobre essas últimas eleições que aconteceram, tanto primeiro quanto segundo turno, em relação, primeiro, nível Brasil, como se processou o cenário nacional, em especial para a presidência da República. Claro, nós podemos trazer isso para a nossa realidade. Vamos comentar aqui o que aconteceu com Aécio Neves, com a Marina Silva, com a Dilma Rousseff, com todos que ficaram aí na berlinda para os eleitores escolherem os seus nomes. Primeiro turno, como você avaliou logo na arrancada da campanha, nos primeiros momentos, houve a perda do candidato até então que vinha pelo PSB, que era o Eduardo Campos, a fatalidade, um acidente prematuro, um acidente, claro que não vamos fazer especulações sobre quem ou alguém que pode ser culpado, não existe nada desse tipo, isso não foi cogitado em momento algum, mas foi uma perda que trouxe a ascensão à Marina. Se manteve ali ainda no pique, tentando segurar a rédea da sua campanha, mas logo na reta final, quando cruzou a reta final e pegou o caminho do Photoshop, se perdeu no caminho. Como você avaliou esse momento? Eu enxerguei como algumas pessoas também enxergavam esse momento, era meio que óbvio, porque a Marina vinha com um discurso muito vazio. Ela estava surfando na onda do acidente trágico do Eduardo Campos, que causou muita comoção e alavancou nas pesquisas, mas conforme foram chegando os debates, a propaganda eleitoral, a gente viu que ela foi minguando. O Aécio estava mais consistente, com um discurso mais consistente, como real oposição ao PT. Então, aqueles que buscavam uma oposição ao PT sólida foram com Aécio, e isso meio que desestabilizou a candidatura da Marina. Eu acho que muitas das vezes a Marina também ela se perdeu muito em tocar a campanha pautada em só uma frase: não vamos desistir do Brasil. Isso pode ser sim, ela queria na verdade parafrasear o Barack Obama, como yes, we can. Sim, nós podemos, mas uma outra conjuntura, um outro momento, tudo isso deve ser avaliado mais a miúcias, porque uma frase de impacto, porém para o eleitor brasileiro não valeu muito. Ela se perdeu muito sim, não havia consistência, não havia nenhum tipo de preparo, ela se percebeu isso logo nos primeiros debates, como você muito bem colocou, e aí todo aquele momento acabou se esvaindo, ela não conseguiu sustentar para que realmente fosse uma oposição sólida para fazer frente a um segundo turno. Certo que haveria um segundo turno, sim, mas entre Dilma e Marina. Quando chegou a reta final do primeiro turno, foi o Aécio que chegou a fazer a virada. Já segundo turno. Agora vamos virar essa página para o segundo turno. Se percebeu também uma migração de muitos candidatos, inclusive Marina Silva, bem como outros também menores, quase todos, né? Importante lembrar, o pastor Everaldo e muitos outros candidatos vieram sim agregar forças junto ao Aécio Neves, que também conseguiu fazer um milagre. Conseguiu sim fazer com que o Brasil ficasse dividido praticamente ao meio. E trazendo em números reais, a Dilma Rousseff, ela marcou nos votos válidos 54.501.118 votos, representando 51,64%. Já o Aécio, heroicamente, com certeza, poderia ter virado a página do país, poderia ter reescrito a história do nosso país se conseguisse obter êxito, fez 51.041.155 votos, representando
48,36%. O que você achou desse momento aí? Eu achei que foi a eleição mais complicada que eu acompanhei, assim. Eu sou jovem, tenho 27 anos, mas a eleição mais complicada que acompanhei, desde a de 89, nunca vi uma tão próxima, assim, tão disputada. Voto a voto. Voto a voto. A gente viu que muitos brasileiros estão insatisfeitos, 51 a 48 e pouco, a gente sabe que tem muita gente insatisfeita, mas prevaleceu o governo do PT, prevaleceu a Dilma, que não fez, na minha opinião, um bom governo. Esse último governo da Dilma não foi bom, né? Do PT, da Dilma foi o único, né? São 12 anos no poder, 8 Lula, 4 Dilma. Isso, e por isso que eu fico assim, eu acho incrível eles terem conseguido ganhar essa eleição. É muita capacidade, a gente não pode diminuir. O PT mostrou muita capacidade porque com esse desgaste, porque todo mundo que é governo tem desgaste. Num ciclo tão grande quanto esse, então, o desgaste é enorme. Explodindo aí bombas e escândalos e roubos e desvios. Mesmo assim, a Dilma conseguiu segurar. Mesmo assim, o PT soube levar essa eleição na raça. A gente viu muito. Eu até conversei com você anteriormente. Eu acho que quem fez a diferença nessa eleição foram os militantes. O militante do PT é mais assíduo, é mais guerreiro, vai mais para a rua, vai para as redes sociais do que o eleitor do Aécio Neves, do PSDB. Então, acho que isso fez a diferença. Acho que essa vontade fez a diferença. Em particular, em especial, gostaria de lembrar que nesse segundo turno a abstenção foi uma tônica. Foi em torno de 25 milhões de eleitores que não compareceram às urnas, o que mostra assim, uma falta de identificação tanto com o candidato Dilma quanto com o candidato Aécio. Isso é lógico, isso é nítido, mas o Brasil ficou assim dividido. Se nós olharmos o mapa e vermos a minúcias o que aconteceu em relação à votação do Aécio em relação a Dilma, se percebe que a região Sudeste e Sul preferiu mais o Aécio. Já Norte e Nordeste preferiu a Dilma. A que se deve ser feito? É um assistencialismo forte que o programa de assistência do governo, tanto o Bolsa Família, quanto o PET, Vale Gás, vários tipos de programas de assistencialismo direto à população de baixa renda, fez com que segurasse o voto no cabresto e mostrasse aí a força do PT, justamente na região Norte e Nordeste, que abrange aí grande parte dos seus eleitores? Seria hipocrisia dizer que não. Claro que tem um grande fator assistencialista nessa eleição, mas também tem um fator que, se a gente dividir bem, não dividir só por zona Sudeste, Sul, a gente pegar por estado, a gente vai ver que a Dilma ganhou no Rio de Janeiro, que é um estado esclarecido. É importante lembrar que os dois candidatos de segundo turno que estavam pleiteando o cargo de governador, os dois apoiavam a Dilma. É importante lembrar que o casamento de voto estava acontecendo entre os dois candidatos. Sim. Mas o mais surpreendente é que a Dilma ganhou em Minas. Importante lembrar disso. Isso mostra um pouco a fraqueza do Aécio Neves, que investiu muito em Minas nos seus discursos. Isso mostrou um pouco o quê? Que o mineiro, que conhece bem Aécio Neves, não queria o Aécio Neves. Conhece a família Neves, desde Tancredo. Que é tradicional, mas não é porque é neto do Tancredo que é igual ao Tancredo, né? Verdade. A gente tem essa proporção. É importante lembrar que a Dilma também é mineira. Ela nasceu em Minas Gerais. Ela falou isso no debate, mas inclusive. Não é radicada no estado de Minas. Ela foi muito nova, muito jovem, para o Rio Grande do Sul. E de lá tocou sua carreira. Mas enfim, eu acho que tem um fator assistencialista nessa eleição. Tem um fator do Aécio Neves também. Ele não foi pule de 10. Ele não foi aquele cara que... esse cara é para a gente tirar a Dilma, para a gente mudar o país. Ele não era mudança, até porque está muito polarizado. A gente tem PT e PSDB, PT e PSDB. Verdade. A Marina não soube, talvez o Eduardo fosse esse cara, fosse essa pessoa que soubesse levar com jogo de cintura e apresentando alternativa, uma terceira via concreta, com mais conteúdo. Porque se a gente parar para ver em Pernambuco, né? Pernambuco, que deu quase 70% da votação para Dilma, o estado do Eduardo Campos,
Que declarou apoio ao Aécio, a família. A família declarou apoio a Aécio e ainda assim o Estado foi com a Dilma, até pela identidade que o Eduardo Campos tinha com o Lula, né? Foi ministro. Foi ministro. E também tem uma Caminhou muito próximo do governo. Uma forma de gestão similar também. Então, se a gente parar para analisar, ele era um nome que é ascendente na política, um cara muito jovem, e ele poderia apresentar isso, essa alternativa. Mas ele ainda era um pequeno personagem também. E a Marina tomou o corpo justamente pela morte dele, pela tragédia da morte dele. Ou seja, a gente precisa, eu acho... Eu vou avaliar renovar. Da seguinte forma. O Eduardo Campos com certeza não representaria nenhum tipo de ameaça não, acho a esse pleito. Não. Até porque ele, saindo do estado do Nordeste, pouca representatividade nacional, por muito que ele fizesse lá, não representaria um grande espelho para o Brasil. Vejo que o Eduardo Campos só se tornou esse mito após sua morte. Isso é público e notório. Não, o Eduardo Campos, para o grande público, sim. Mas o Eduardo Campos, que teve o maior índice de aprovação do Brasil quando foi governador de Pernambuco, isso aí, para quem conhece política, sabe que o Eduardo Campos era uma promessa política, na verdade uma realidade, porque ele já era candidato a presidente com 40, eu não sei a idade exata, mas 40 e poucos anos. Candidato a presidente, estava batendo 8%, 9%. Neto de Miguel Arraes, tem toda uma trajetória Miguel Arraes, política. Que é uma figura política extraordinária. Então, deixou um legado importante. Com certeza. Então, ele tinha caixa, não para essa eleição, concordo com você. Estava crescendo, mas era o primeiro passo e um passo importante. Claro. Mas a gente não está precisando disso, na minha opinião, de uma alternativa, uma terceira via ao PT e ao PSDB. Porque ficam esses discursos conflitantes dos dois, 8 e 80, vamos dizer assim. Vasco e Flamengo, cada um fala uma coisa. E não agrega aquele eleitor que não se identificou com nenhum desses 25 milhões de pessoas. Que não compareceram. Que não compareceram, ou votaram nulo, ou votaram branco. É lamentável as pessoas estarem com esse comportamento. Na minha opinião, você tem que estar sempre votando. Participar. Participar, é importante. Para amanhã ou depois não colocar na conta de que, poxa, podia ter melhorado, podia ter mudado esse quadro. Falar é fácil, depois de não ter feito nada, falar é muito fácil. Realmente, tem que bater no peito e dizer, participe, faça o seu papel de eleitor. Se não está satisfeito, troque. Se está satisfeito, permaneça. É assim que funciona, é muito simples, é claro de entender. É importante lembrar que nunca se deve vender o voto. O voto não é uma mercadoria. O voto não tem preço, ele tem consequência. É importante a gente também frisar isso aqui. É importante nós lembrarmos sempre isso. Mas nós vamos agora nós vamos, sabe o quê? Parar um pouquinho. Nós vamos aos comerciais, porque já está terminando o primeiro bloco. Já eu volto, continue aí. É o Jogo do Poder que vai, mas já volta. Cupins. Temos a solução. Dedetizadora Tamanduá Mirim. Mais informações www.tamanduamirim.com.br 2722-2198 99845306.
voltando ao segundo bloco do Jogo do Poder, aqui ao meu lado, Gustavo Matheus, fazendo um debate aqui sobre o último resultado das eleições de segundo turno, tanto para o cenário federal quanto estadual. Mas voltando a falar ainda sobre a questão presidencial, nós podemos perceber que o número de ministérios, desde a era Lula, que já marca aí 8 anos dele, mais 4 da Dilma, e caminhando para mais 4 da Dilma no segundo mandato dela. Houve um inchaço, um alargamento do número de ministérios para atender os partidos da base aliada, que, claro, cada partido tendo sua representatividade e seu peso, tem um ministério grande, médio ou pequeno. É importante nós lembrarmos que os partidos da base aliada, todos eles têm um ministério para gerir sua própria receita e também ter ali uma base de apoio para indicar algum diretor, sempre funciona dessa forma. É importante lembrarmos que nesse país, desses 39 ministérios, 6 deles estão com o PMDB, que tem uma chapa de vice já no segundo mandato, que é o Michel Temer, como presidente do seu partido. Importante lembrarmos também que o PMDB não lança candidato já há quase 30 anos. É importante nós lembrarmos desse fato também, que eles não lançam candidatura cabeça de chapa para presidente, fazendo ou acertos de vice ou algum tipo de compromisso de ministérios após declarado apoio. Nesse país onde vivemos, o Brasil, quem manda mesmo? É o presidente ou é o Congresso ou o Senado? Como você vê, Gustavo? É complicado. É complicado porque a gente vê todos os executivos, qualquer executivo que a gente chegar, a gente vai encontrar ele refém da governabilidade, se é assim que a gente pode colocar, né? Governabilidade. E a gente vê, o PMDB é um partido expert em fazer, né? Acordos, fechamentos. E a gente pode... Mas se bem que eu já estou vendo notícias, é uma coisa até estranha, mas já estou vendo notícia que o PMDB irá lançar candidato a presidente em 2018. A gente já ouve isso, tem matéria já em alguns lugares, falando até do Eduardo Paes, inclusive, como um possível nome, que ele viria, era um nome forte para o governo do estado, né, para o lugar do Pezão. Verdade. Só que já estão querendo alçar esse voo. Só que aí pode ser aquele negócio de valorizar o passe também, que o PMDB também faz muito bem, né? Botar balão de ensaio para vender. Isso. Só que o PMDB está começando a colocar as asinhas de fora em alguns lugares. A gente consegue notar isso. Eles têm a força, né? O Henrique Alves, que saiu agora, candidato, perdeu inclusive a eleição, mas eles, presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, do Senado também é do PMDB, então o PMDB está em todos os lugares, tem ministérios, é um partido muito forte, com um número de cadeiras na Câmara Federal absurdo. Hoje a gente tem uma Câmara acho que muito conservadora, se a gente parar para analisar, com o PMDB fortíssimo, com o Bolsonaro sendo o mais votado. Mas voltando à sua pergunta, para a gente marcou 440 mil votos, foi um ícone. Muito voto, teve muito voto em Campos, inclusive, surpreendentemente, sem ter ninguém aqui para apoiá-lo. Declarar assim, apoio, botar bloco na rua, e ele não vem em Campos, é importante lembrar. Voto espontâneo. Mas, voltando à sua pergunta, para a gente não fugir dela. Não se estender muito, eu acho que é uma combinação de fatores. Não é nem que o Senado manda, nem que a Câmara manda, nem que a presidente manda. É uma combinação de fatores e de concessões que cada um deles vai saber fazer. Eu acho que fica no meio do caminho isso aí. Mas que a presidente é um pouco refém da Câmara, do Senado, assim como eles também, pelo interesse, pelo fisiologismo deles mesmos, de cada peça, também tem interesse em estar bem com o chefe do executivo. Então é uma combinação de fatores muito complexa. E enquanto não houver uma reforma política, de verdade, uma reforma política, não essa que estão querendo propor aí, mas uma reforma política de verdade, isso aí vai continuar do mesmo jeito. Realmente, tem que mudar e mudar muito. Deixar o voto ser obrigatório para ser facultativo é o primeiro passo, tem que começar a mudar a estrutura. A estrutura, a base, o alicerce. Até porque essa troca constante que o eleitor vem fazendo, essa obrigação de ir à urna, faz com que se torne um ciclo vicioso.
e sem perspectiva de mudança. Isso é meio complexo, porque se a gente for analisar, por exemplo, o voto obrigatório e o voto facultativo, eu acho que o voto facultativo iria beneficiar alguns os maus manda-chuvas, os Sarneys da vida, os poderosos, que têm capacidade de levar o pessoal para votar, botar tudo em ônibus, entendeu? Esses candidatos mais independentes, que precisam das pessoas, que vendem só o ideal, eles vão sofrer um pouco mais. Porque essas pessoas com mais recursos, eles vão levar, ia fazer como gado, tocar o pessoal para votar. Então é uma coisa que precisa de muito estudo para ver como seria feito, porque nos Estados Unidos a gente tem exemplo de gente que leva o pessoal para votar, bota em ônibus, sai levando, carregando e tal, para votar. E eu não sei se essa seria uma boa. Eu acho que sim, nós teríamos que estar muito assim, à frente. E como você vê o voto distrital? Eu acho que também precisa ser discutido. Eu encontro falhas, e a gente vai encontrar sempre, qualquer um de nós, em várias dessas propostas. Acho que tudo precisa ser discutido. O voto distrital também é uma delas. Eu acho que o foco principal no momento para a política, de todas as matérias oferecidas aí na reforma política, é o financiamento público de campanhas. Correto. Entendeu? E eu acho que a gente precisa parar com essa doação de grandes empresas. A gente sabe que é uma troca que vai acontecer, né? Não é bom você ter um parlamentar, ter um candidato que deve favor a uma grande empresa, a uma empreiteira, Isso não é legal, isso não é bacana. E o financiamento público teria de ser 100% gerido pelo sistema. Com certeza. Né? A gente sabe muito bem que os partidos eles têm uma participação junto ao governo federal, que é depositado direto na conta do partido, presidente nacional, e claro que ali tem que ser repassado até a ponta, que é o partido municipal. Então, tem de sim fazer uma reformulação disso tudo, como será distribuído e como será processado tudo isso. Não é só uma conversa, tem que ser amplamente discutido para realmente chegar a um consenso. E a gente tem que parar, eu acho, de adiar essa discussão. Os nossos representantes hoje, tanto na Câmara quanto no Senado, quanto a presidente, todo mundo envolvido na política, eles têm que chamar essa responsabilidade, chamar essa discussão, colocar em pauta, estudar bem isso, não parar de adiar. Os marajás não querem sair de lá, a gente sabe disso, mas a gente precisa forçar essa pauta. A gente precisa forçar. A reforma política tem que vir à tona. A gente não pode continuar como está. Chega de adiar essa conversa, tem que levar logo às vias de fato. Com certeza. E uma das promessas de campanha do próprio Aécio era tornar o mandato de 4 anos, voltar à forma antiga. Existiam algumas propostas aí em andamento, claro, da sua campanha, não na Câmara nem no Senado. Mas existem outras formas de se processar isso e eu espero que seja melhor resolvida dentro desse mandato atual. Sim, eu até acho muito bacana essa proposta de mandato único, só que eu acho que não adianta ser para a pessoa, né? Para o candidato, deveria ser para o partido. Porque para o partido, sim, porque não adianta você ter uma figura, sai a figura, mantém o mesmo núcleo, as mesmas pessoas, então não é uma mudança de fato. Só troca o bolo, as moscas continuam as mesmas. Continuam as mesmas. Então, para ser mudança de fato, deveria mudar o grupo em si que está ali. Mas eu acho o mandato único muito bom. Eu vejo, na verdade, o problema do mandato único é que existe sim um processo onde se desenvolve projetos que não acontece a curto nem médio prazo, acontecem a longo prazo. E quando se percebe a longo prazo, já ao fim do mandato começa a escolher frutos. Aquele próximo que o sucede, havendo somente um mandato de 4 anos, com certeza vai querer implementar seu ritmo e muitas vezes apaga aquele projeto que estava em andamento, em bom andamento. Esse é o problema. Se for ainda mais com grupos políticos com visões diferentes de gestão, né? Aí realmente, como é o caso do PT e do PSDB, que são amplamente diferentes. Então, realmente, processo de longo prazo, médio e longo prazo, iria sofrer com um mandato de 4, 5 anos, que teria mais um, né? Então, no caso, seriam 5 anos. Gustavo, agora vamos já virar essa página, mas antes de virarmos a página, gostaria de fazer um preâmbulo a respeito do resultado do Aécio Neves. É importante lembrar que ele ainda continua senador
está Sim. na metade do seu mandato, saiu, pode-se dizer, enfraquecido em alguns pontos em relação à votação a nível Brasil, mas quem saiu fortalecido de todo esse episódio foi o Alckmin. Esses blogs comentando aí em torno do nome do Alckmin, você vê essa perspectiva de candidatura dele a presidente para quando? Próxima eleição? É possível que já para 2018, mesmo dizendo que Aécio não teve uma derrota política, teve uma derrota eleitoral, mas já estão especulando ele já para a próxima eleição. É importante nós acompanharmos de perto, até porque o Aécio ainda é senador e com essa bancada de apoio à sua candidatura sendo em grande número, é importante nós lembrarmos que foi fortalecido dessa eleição graças aos mandatos de senador e deputados federais junto dele, com certeza vai ter uma força. É importante lembrar que morto ele não está, até porque os holofotes ainda estão em cima dele, Com certeza. como senador. Com certeza. Nós não podemos prescindir disso. É só acompanhar. Quem viver, verá, né? É isso aí. Agora vamos à realidade do nosso Estado. Opa. Até porque, depois do primeiro turno, começaram a haver aí declarações de apoios tanto ao Pezão quanto ao Crivella, de partidos como o Garotinho declarou apoio ao Pezão logo no início do segundo turno, né? O Crivella esteve em Campos, uma visita à sua residência, e ali ele declarou apoio e começou-se aí o novo processo para o segundo turno. Já o Pezão vinha se mantendo com os companheiros que caminhavam, mas algumas adesões, mesmo que pequenas, mas continuou na sua trajetória e com certeza em Campos em especial ele obteve aí um resultado que nos surpreendeu. Eu fiquei surpreso. Das 7 zonas eleitorais de Campos, ganhou os 5. É importante lembrar. Já no quantitativo eleitoral, Pezão esteve com 51,62% e Crivella 48,38%. O que quer dizer que Pezão teve arredondadamente 117 mil votos, já Crivella 110 mil votos. Com certeza demonstra aí um novo nocaute em relação à candidatura do Garotinho que declarou apoio ao Crivella. Então ele veio realmente a demonstrar que o enfraquecimento ainda é maior quando se processou o segundo turno em relação ao nome Garotinho. Como você enxerga esse momento? Olha, eu enxergo primeiro pela rejeição fortíssima do Garotinho, que ele conseguiu transferi-la ao Crivella. Nós vamos falar sobre isso já já. Mas o que eu percebo é que o Pezão conseguiu ser o cara da dianteira. O cara que não fica olhando muito no retrovisor. Ele conseguiu falar sobre os projetos, falar sobre o que fez. Os marqueteiros do PMDB foram excelentes, fizeram um programa de TV muito bom, muito bom. Excelente, é uma obra de arte. E tanto o rádio também. Isso. O programa de rádio ficou muito bom. E eles souberam montar o Pezão, que até pouco tempo não era ninguém, vamos ser bem sinceros. O Pezão, quem era o Pezão? Não apita nada, meu amigo. Quem era o Pezão, né? Eles conseguiram elaborar a figura do Pezão com maestria. E o Pezão não ficou se prendendo a essas butinadas que veio tomando. Quem mais apanhou foi o Pezão nessa campanha. Apanhou e soube apanhar. Que é importante saber apanhar. Não adianta você tentar rebater, ficar... Ele soube ter essa postura, não pegou a rejeição. É um cara que, apesar de estar vindo o governo Cabral, que estava com uma avaliação negativa pelas manifestações, o Ocupa Cabral, algumas coisas que aconteceram, eles souberam afastar um pouco a imagem do Cabral e passar a apresentar o Pezão, mesmo sem um grande nome apresentando o Pezão, o que é difícil. São Paulo, por exemplo, o Haddad teve o Lula para apresentá-lo. Que saiu de 1% e virou a eleição. Passou o Russomano, passou, todo mundo foi embora. Aqui não. Pezão foi um homem humilde. Não teve ninguém apresentando. Então foi uma façanha. Muito família, né? Isso. E claro, não podemos ser hipócritas. O poder da máquina. Máquina é máquina. A máquina do Estado soube remar muito bem para o Pezão. Os aliados, os prefeitos, um grande número de prefeituras, souberam remar para o Pezão. E o Crivella, mesmo com esse grupo forte
entre aspas, chegando para perto do Lindbergh, foi, o Garotinho foi, muita gente chegando para perto do Lindbergh, do Crivella, não soube, vamos dizer assim, decolar, mas eu acho que fez um bom papel. O Crivella fez um bom papel. Se a gente parar para olhar o desempenho do Crivella, foi um dos melhores desempenhos que eu já vi numa eleição simples como ele fez. Com 1 minuto de televisão, passou o Garotinho, que era favorito para estar no segundo turno, e conseguiu chegar ali, perder com honra a eleição do segundo turno. É importante lembrar que as eleições que o PRB lança para o Executivo sempre empacam, sempre acham algum problema de percalço no caminho que impedem de chegar realmente a obter êxito. Será que a vinculação da igreja também vem a dificultar? Eu gostaria de fazer um balanço agora sobre esse momento. Você acabou citando muito bem que o Crivella, apesar de todas as dificuldades que encontrou no caminho, com certeza não fez feio. Não deixou a desejar, mas a vinculação que houve da igreja ao seu nome, com certeza criou sim uma animosidade, uma resistência muito grande em relação aos eleitores. O povo será que não enxerga mais o poder vinculado à igreja, não gostam de ver esse tipo de vínculo? O que realmente você avalia que foi elemento complicador para o Crivella? Olha, assim como o Pezão tentou afastar o Cabral, né? Afastaram o Cabral da campanha, o Crivella afastou o Bispo Macedo da sua campanha. E o segundo turno a gente viu muita gente tentando trazer o Cabral, muita gente tentando trazer o Macedo, o Bispo Macedo. Então a gente, já que eles esconderam, nota-se automaticamente um teto. E não só o PRB, o próprio Crivella sempre teve uma fama de cavalo paraguaio. Por isso que ninguém imaginou que ele fosse chegar no segundo turno, da forma como chegou. Os 2 mandatos que ele obteve, só obteve porque o Garotinho o apoiou naquele momento também. Mas nem isso, ele surfou muito. Ele chegava nas pesquisas como favorito, o próprio Senado. Lá na frente do Lindbergh veio lá de trás, passou o Pisciani, passou o Crivella, e o Crivella terminou atrás. Se elegeu, mas as pesquisas não bateram com a realidade. Ele sempre tem uma queda. Nessa não, ele surpreendeu. Até a pesquisa de boca de urna. Ele teve mais do que na pesquisa boca de urna. Mas muito se deve, eu acho, claro, como você falou, a questão da igreja, não por ser a igreja, qualquer igreja, mas por ser a Universal. A Universal consegue ter uma rejeição grande entre os próprios evangélicos, os outros segmentos evangélicos, e principalmente entre o católico. Aquele episódio do rapaz... Bispo Von Helder. Bispo Von Helder. Von Helder. Chutando Nossa Senhora, aquilo é muito forte. É gritante. Aquilo ali, até o evangélico se sente ofendido com aquilo ali. É desnecessário, além de tudo é desnecessário. Ele não ganhou nada com aquilo. Ninguém admira esse tipo de situação. E eles exploraram isso, essa questão. As redes sociais, realmente, eu assisti isso em vários momentos. Isso. Não na TV, não exploraram isso. Mas rede social, isso foi muito, muito divulgado. Foi. Eu me recordo bem que é importante lembrar que isso também é previsto em lei, é crime você agredir qualquer tipo de imagem. Sim. Isso é crime, é previsto em lei. Você não pode fazer instituir nenhum tipo de ofensa a qualquer tipo de religião, qualquer que seja. É importante lembrar que isso é previsto também como crime. E, claro, aquilo ali agrediu muito a religião católica. Claro, a Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, vem ser sim, um representante muito forte em nosso país. E também é importante lembrar que o Crivella, em determinado momento do primeiro turno, ele conseguiu atingir o número de 13,5%, 14% de rejeição no término do primeiro turno. Quando saiu a largada, quando avançou a largada para o segundo turno, ele no final do segundo turno conseguiu bater a média de 43,5%, 44% de rejeição. A que se deve esse feito? Aonde que ele absorveu tanta rejeição?
uma combinação de fatores, né? Ao longo do caminho, como você disse, ele começou com 13% no início do primeiro turno e terminou com 40 e quanto? Primeiro turno fechou com 13,5%. Segundo turno ele fechou com 43,5%, 44%. Claro. Saltou 3 vezes, subiu 200% a sua rejeição. A campanha feita em cima da imagem do tio dele, que era o Bispo Macedo, isso tudo, claro, ajudou, porque muita gente não conhecia o Crivella, não sabia, não tinha conhecimento do envolvimento da Universal e do Bispo Macedo, nem que ele era sobrinho do Bispo Macedo. Muitas coisas foram se revelando, a questão do cimento social, que eles fizeram a crítica, que foram... Só atendia quem era da igreja. Quem era da Igreja Universal. Mas não podemos deixar claro, só para dar um exemplo, antes de dizer, só para dar um exemplo. O Crivella foi para o segundo turno por causa do Garotinho. Se não houvesse o Garotinho, se o Garotinho tivesse a rejeição que ele teve, o Crivella não iria para o segundo turno. Porque muita gente votou no Crivella para tirar o Garotinho do segundo turno. Então, ao se ligar o Garotinho, ele perdeu imediatamente esse voto de quem votou para se livrar do Garotinho. Votou nele para se livrar do Garotinho do segundo turno. Esse voto ele já perdeu. Estou entendendo sua matemática. Já perdeu. Existindo 3 correntes aí para ser realmente os nomes para ir a segundo turno, por preferiu, ao invés de votar no Garotinho, votar no Crivella. Para tirar logo o Garotinho. Para tirar o Garotinho do páreo para o segundo turno. Isso. Graças à sua rejeição. Ele acabou não obtendo o resultado para o segundo turno. O rei da rejeição dessa eleição foi o Garotinho. Inclusive, ele... Bateu 49%. Né? Inclusive, ele colaborou muito para a rejeição também do Crivella, assim como os outros aliados que apoiaram. Todo mundo tem sua rejeição, você consegue transferir não só voto, mas como a rejeição também, né? Será que ele conseguiu transferir tudo isso? De rejeição, sim. De voto, eu não sei. Mas nós vamos fechar o segundo bloco agora. Nós vamos falar sobre esses números daqui a pouquinho. Segundo bloco chegando ao final. Não saia daí. Daqui a pouquinho eu volto. Passar uns dias no pedacinho do paraíso? Hotel Fazenda Costa do Sol. Você amanhece o dia ao som dos pássaros, jardins, ar puro da fazenda e com vista para o mar. O café da manhã do Hotel Fazenda Costa do Sol é uma delícia. Bolos caseiros, pães quentinhos, queijo direto da fazenda, requeijão, tapioca, biscoitos, mais de 4 variedades de frutas, leite, chocolate quente e sem falar do café que é feito na hora. O lazer do Hotel Fazenda Costa do Sol é inesquecível. Piscina com bar molhado, piscina com escorrega, salão de jogos, varandão com churrasqueira, quiosque com redes, área infantil com brinquedos e pula-pula, passeios a cavalo, passeios de charrete pela fazenda, campo de futebol e quadra de vôlei de areia. As acomodações do Hotel Fazenda Costa do Sol é super aconchegante. São 36 suítes confortáveis com cama queen, colchão de mola, TV, ar-condicionado, internet e interfone. Todas as suítes possuem varandas com vista eterna. O restaurante do Hotel Fazenda Costa do Sol é de dar água na boca. Com pratos típicos da região, oferecemos um cardápio variado como churrasco misto, filé à parmegiana, frango grelhado, camarão e a deliciosa moqueca de peixe capixaba. O Hotel Fazenda Costa do Sol está pronto para atender todas as suas necessidades. Disponibilizamos 2 lindos salões de festas e centros de convenções, onde são realizados os mais importantes eventos da região, como retiros, reuniões, convenções e as belíssimas festas de 15 anos e casamentos. Venha desfrutar desta maravilha. Hotel Fazenda Costa do Sol. Conheça os pacotes especiais para você e sua família.
localizado na praia de Guaxindiba, em São Francisco de Itabapuana, a 30 minutos de Campos. www.hotelfazendacostadosol.com. Telefones 2727-2291 e 999996985. Hotel Fazenda Costa do Sol. Conheça também o Rio das Ostras Praia Hotel. www.riodasostraspraiahotel.com.br. Voltando ao terceiro e último bloco do programa Jogo do Poder, aqui ao meu lado, Gustavo Matheus, conversando sobre vários assuntos. E agora a pergunta do momento é: a declaração de apoio do Garotinho ao candidato Crivella, claro que é importante lembrarmos que o Garotinho, quando declarou apoio, nós não sabemos o que foi tratado. Nós não podemos nem adivinhar, porque nós não estávamos lá. Mas com certeza não representou uma grande força. Ele voltou a perder a eleição do segundo turno no próprio município, onde ele saiu como candidato. Ele perdeu em Campos de novo. Isso deixa claro que o grupo não o acompanhou. O que pode ter acontecido, por sua avaliação? A gente tem isso, essa possibilidade de muita gente não ter caminhado junto com o Garotinho. Tem esse fator que você revelou também, que você colocou aqui pra gente, que é o quê? A gente não sabe o que eles trataram, qual foi o acordo, como é que ia acontecer o quê, quem ia fazer o quê. Então a gente não sabe como é que isso se desenhou. A gente sabe que o Garotinho estava mordido, queria, de qualquer jeito, ganhar do Pezão. A gente sabe que ele queria isso. Todo esse grupo do Crivella, na verdade, o Lindbergh, o Crivella, o Garotinho, queria isso. Derrotar o PMDB, derrotar o Pezão. Mas nenhum deles representou conseguiu transferir um número interessante de votos para o Crivella. Eu acho que eles transferiram, até comentei anteriormente, transferiram mais a rejeição do que os votos em si. Porque o Crivella, como você falou no outro bloco, começou com 13% no primeiro turno, terminou no segundo turno com 40 e pouco por cento de... 43,5%, aproximado 44%. Então a gente pode ver aí que essas alianças... Não deram muito certo. Né? Não deram muito certo. E eu acho que a própria forma com a qual a carreira do Garotinho vem declinando também é um sintoma. A gente viu que ele caiu, depois caiu mais um pouco e a tendência, até porque ele estava afastado do município. O Garotinho não é mais prefeito de Campos, a sua esposa é, mas ele não é uma figura presente aqui. Ele não é uma figura presente. Então as lideranças que se renovam, ele não está no contato. Ele perde um pouco essa rédea. Essa identificação, né? Com certeza. Poder de convencimento. Com certeza. Isso de política é dinâmica. O pessoal as novas lideranças não conhecem o Garotinho direito. Estou entendendo. Então o Garotinho, além do governo fraco da sua esposa também, o pessoal da própria gestão admite que isso atrapalhou o Garotinho. O índice de inadimplência da Prefeitura Municipal de Campos hoje é histórico. A prefeitura... Muitos empreiteiros, fornecedores pequenos e médios vivem agrúrias aí em torno de 7, 8 meses sem receber um centavo. Não, e a gente pode acompanhar diversos segmentos que estão caindo. A educação, por exemplo, a gente viu sair de último lugar no IDEB para antepenúltimo na evolução. E comemoram ainda. Comemoram tendo um orçamento de 2,5 bilhões, que é o segundo maior do estado. Só perde para a capital. E você tem também crise no transporte, a população sem ônibus. Então, qual o caminho natural? É o Garotinho e o seu grupo político terem esse declínio mesmo, que é natural, já está no poder há muito tempo. 32 anos. Porque a gente tem o ciclo aí que vira tal, mas é tudo derivado do Garotinho. É bom lembrar isso. O Garotinho é o grande mestre da política aqui de Campos. Ele que botou
fulano, botou ciclano, depois rodou, mas é tudo garotinho, porque ele brigou com todo mundo. Mas... Todos são dissidentes do mesmo grupo. Com certeza. Não existe uma renovação real. Não. É Fica importante naquela lembrar. polarização, é verdade. E falando ainda sobre a questão do apoio do garotinho ao Crivella, nós podemos ir aqui ao município vizinho, coladinho aqui no município nosso de Campos. Vamos a São Francisco de Itabapoana. No primeiro turno, o Pedrinho declarou apoio ao garotinho e conseguiu transferir aproximadamente 11 mil votos, 10 mil e alguns votos para o candidato garotinho. Já o Pezão, onde tinham vários apoios lá, o Barbosa Lemos e outras lideranças, conseguiu transferir em torno de 7.500 votos. Primeiro turno, o Pezão não ganhou em São Francisco. Já no segundo turno, já um novo momento, quando foi largada a eleição, chegando ao final, o Pezão obteve 13.004 votos e o Crivella 6.948 votos. Em números percentuais, o Pezão teve 65,18% e o Crivella 34,82%. Eu não sei até onde o garotinho se comprometeu com o Crivella em declarar apoio, se o próprio grupo que o apoiou no primeiro turno deixou a corda solta, deixou o navio à deriva e fez com que obtesse esses resultados. Não precisamos ir muito longe, vamos a São Francisco e nós vamos entender o que aconteceu, qual foi o processo que aconteceu em relação à declaração de apoio de garotinho. Foi o samba do eu sozinho. O samba do eu sozinho, meu amigo, não dá garantia de resultado, não. E aí é que tá, porque a gente vem de um primeiro turno, onde o garotinho teve uma boa votação lá, onde o garotinho gastou muito dinheiro, onde o garotinho fez muito investimento, muito movimento, e no final do primeiro turno o garotinho já estava sem fôlego. O garotinho já estava numa... O balão de oxigênio financeiro. Então, não sabendo qual era esse acordo do Crivella com o garotinho, a gente só pode imaginar que não houve, vamos dizer assim... Um trabalho efetivo. Um trabalho efetivo, um trabalho forte para manter essas alianças que o garotinho conseguiu obter no primeiro turno. Já não tinha o mesmo fôlego, entendeu? A gente ouviu alguns boatos dizendo que já estava com a corda no pescoço, já tinha gastado demais o garotinho. Então, a gente não tem como precisar, mas que, claro, sem fôlego, não dá para correr. Tocar a campanha, né? Não dá para correr. Fica difícil. E ainda vamos avaliar uma outra questão. O número de eleitores que ou foram ou não tiveram o interesse de votar pela falta de identificação com os dois candidatos, em especial no Rio de Janeiro, que a gente pode trazer um número aqui em torno de 4.348.950 eleitores. Não foram às urnas ou votaram em branco ou nulo. O que será que aconteceu? Não tiveram identificação com os dois candidatos? Houve uma falta de trabalho por parte dos correligionários para que fizesse uma motivação junto aos eleitores para que fosse votar. É um número histórico também. Hein? Sim, eu acho que um pouco dos dois. Mas voltando até aquela questão presidencial também, que foi similar em termos de número, se você analisar proporcionalmente, né, foram 25 milhões, se eu não me engano. Então, não tem a representatividade, a pessoa não se sente representada nem pelo PMDB, nem pela Universal, né, vamos dizer assim, porque o PMDB tem toda uma mácula, vamos dizer assim, pela questão de ser governista, né, estar sempre ali, sempre no fisiologismo. E o PRB, que é a Universal, pela questão religiosa, pela questão do teto que ela tem curto, pela questão religiosa. Se a gente for parar para pensar, é muito limitado, as opções são limitadas. Com esses dois nomes, você fica meio perdido realmente. Se você for uma pessoa bastante crítica, muito ideológica, você fica ali. O eleitor do PSOL, por exemplo, da esquerda, o que ele fez num momento como esse? Nenhum. Não sei dizer, ele foi nulo, ou branco. Se duvidar, não foi nem votar. É importante lembrar que essa quantidade de votos superou o candidato Pezão, que foi o ganhador da eleição. Sim. Essa eleição a gente teve, assim, vários fenômenos. O fenômeno Romário, que teve mais votos que todos os candidatos a governador. Então, tivemos vários fenômenos. Mas eu acho que não houve nem representatividade
as pessoas não se sentiam representadas, e também houve um trabalho fraco dos correligionários. Foi o que se desenhou nesse segundo turno. Agora, vindo para a nossa realidade, vamos trazer agora a Campos. Quem realmente pode assumir para sua conta essa vitória no município de Campos do candidato Pezão? Nós podemos trazer aí o Arnaldo França Viana, que declarou desde o primeiro momento, na largada do primeiro turno, seu apoio à candidatura do Pezão. E com certeza ele foi até o final, até as vias de fato, terminado o pleito, ele com certeza manteve ali o seu apoio e pode-se dizer que pode ser um novo nome aí, dentre as opções que estão disponíveis para 2016, pode se apontar como um novo nome graças à vitória com a declaração de apoio ao Pezão. O que você acha? Então, o Arnaldo já até deu entrevista à Folha dizendo que é o próximo prefeito de Campos. Ele disse isso. Então, assim como tem várias pessoas já pedindo o nome de Arnaldo também, ele já declarou isso. Existe uma corrente que fala que ele deva voltar? Tem, claro. O Arnaldo depois do Garotinho, em Campos, É o segundo nome. é o político mais popular. Só que a gente tem que tomar cuidado com a questão da popularidade e da intenção de voto, que foi o caso do Garotinho no Estado. Para o Arnaldo não ser o Garotinho municipal, porque se a gente fizer pesquisa, na intenção de voto, mas na rejeição também. Então a gente precisa fazer essa análise aí, pegar pessoas experientes para fazerem essa questão, esse estudo, para ver se Arnaldo é realmente... Eu, particularmente, apesar de gostar muito do Arnaldo, da pessoa, minha família toda adora, vovó, dona Samira, adora Arnaldo, mamãe adora Arnaldo, papai foi secretário de Arnaldo por muitos anos, também adora Arnaldo. Eu, particularmente, também declaro aqui que eu gosto do Arnaldo. Eu também. Convidei para voltar a fazer programa na Rádio Difusora. Eu mesmo fiz o convite formal. E ele vai estar sentado aqui ao meu lado para falar da sua atual situação. Com certeza. E eu tenho um apreço para o Arnaldo, mas no momento, isso é uma questão de momento. Eu não estou dizendo amanhã, depois. No momento, eu me identifico mais com outro projeto. Eu tenho uma identificação com um projeto que seja de renovação. Sangue novo. Sangue novo, cara nova, gente boa, com vontade. E esse nome, para mim, é o Rafael Diniz. Eu acho que é um nome que surge bem, também está muito bem comentado, muito bem falado. Também tenho visto. Muitas pessoas falando e falando bem do Rafael. Um nome leve, não tem rejeição, está surgindo agora, tem muito que trabalhar. É importante lembrar que ele foi eleito basicamente pelos votos da Pedra. Sim, sim. Quando chega à periferia. 9899 e 249, se eu não me engano. A grande votação de Rafael. Foi o voto da Pedra, Isso. que representa a Pedra. Isso. E está fazendo um bom mandato. Assim como o vereador Marcão, os outros vereadores de oposição também vêm fazendo um bom mandato. Então, eu acho que esse momento, inclusive, eu acho que uma via não exclui a outra. O Rafael pode aparecer como uma terceira via, né? O candidato da Rosinha e do Garotinho, que a gente não sabe quem é, pode ser o Pudim, pode ser... Pudim? Pode ser, ué. Pode ser. Sem mandato? Ué, mas não tem nome. Ele não tem nome. Eles não têm nome. Quem é o candidato Uns dele? falam paulirano. Já ouvi também. Não acredito. Pelo contexto político, não acredito. Mas, enfim, pode ser. Pode ser. Outros falam aí, vamos colocar aqui em questão Mauro Silva. Pode ser também. Mas são nomes que, se a gente for pegar, não tem expressão. Não tem peso. Não tem expressão que o nome Rosinha e Garotinho tem e vão tentar dar com o seu nome, com o seu abraço. Botar embaixo da asa. Mas esse abraço não tem mais aquela potência. A capacidade de transferência, né? Não tem. E eu acho que, claro, eles têm aqueles votos deles já garantidos, aqueles 90 mil votos. O grupo de Rosinha e Garotinho aqui em Campos tem esses 90 mil votos ali, né? Então, tem essa carta na manga 90, aí. 100 mil votos, eles têm. Mas eu acho que o Arnaldo como segunda via e o Rafael como terceira, claro, e o candidato da esquerda que sempre vem, a gente não sabe quem é ainda, dá um caldo bom, uma disputa sadia, um segundo turno com a briga forte. E como você vê o papel do Macou Mussalem? O Macou, que é uma excelente pessoa também, não posso deixar de registrar, uma pessoa que eu gosto muito, tenho um apreço muito grande. E o Macou vem de uma eleição complicada, né? Ele vem de uma eleição para deputado federal, uma disputa
para deputado federal, onde ele não obteve a votação que se esperava dele. Onde ele fez 60 mil votos como candidato a prefeito, quando veio para deputado não obteve 1/3 disso. Teve 12 mil votos em Campos, 16 no total. Então, muito se esperava, e ele não foi nem o mais votado ali na Pedra, né? Que é onde ele é forte. O próprio Nelson Naim teve uma votação, foi o mais votado da Pedra ali dentro. No total, 25 mil votos para o Nelson. Em toda a região. Então, e 17 em Campos, o terceiro mais votado em Campos. Então, se a gente pegar, ele fica um pouco mais enfraquecido, mas é um nome de valor, né, de ética, a gente sabe disso. O Marcou soma para qualquer um. Verdade. E quanto ao Rafael... Não se dizer que pode ser o fiel da balança. Também isso não pode ser. Não, mas é um nome de peso. Agrega valor. Um nome de peso, definitivamente. Mas o Rafael hoje, o Rafael Diniz, é o vice dos sonhos de todos os candidatos. Verdade. Todos. Nildo, que também chegou a falar em ser candidato, queria o Rafael. Arnaldo quer o Rafael para ser. Só que você podendo ser... Cabeça de chapa? Você é o vice dos sonhos de todos os candidatos, mas você pode ser o candidato dos sonhos das pessoas. Então, para que você vai ser vice de um projeto que não combina com você? Eu acredito, estou falando por mim, não posso falar por ele, mas eu não acredito, até porque na eleição que ele se elegeu a vereador, ele não apoiou o Arnaldo, mesmo estando no partido coligado. Então, eu acredito que será diferente. E o meu projeto é esse, eu vou falar com ele, vou falar para ele vir aqui também, para o Rafael. Aqui. O Arnaldo vai vir aqui, Isso. O Rafael vai vir aqui. Vamos sentar aqui, vamos discutir sobre tudo isso. Isso, vamos bota ele na parede e fala, é candidato ou não é? Tem gente querendo. Já posso botar na pedra? Pô, isso. É isso aí. Eu gostaria de aproveitar também e externar a alegria de ter o Rafael Diniz como amigo. É importante nós frisarmos aqui, eu em particular, que eu fui vizinho dele durante muito tempo, tenho um apreço todo especial pelo Felipe, pelo Rodolfo e, claro, pelo Rafael, que são os 3 irmãos. O professor Sérgio Diniz foi meu professor, falo com muito carinho, tenho saudade daquele cara, realmente, por onde passou, só soube plantar amigos. Não tem uma pessoa que diz um senão do professor Sérgio Diniz que deixou saudade. Também a Beatriz, a esposa dele, e com certeza representa muito bem a família. A dona Zaira, que é uma pessoa formidável, a matriarca da família. A família toda especial, pode-se dizer que tem ali no coração e no seio de sua família, com certeza boas pessoas que, claro, apostam e acreditam nesse projeto. Eu tô junto. É importante nós frisarmos sim. Eu já ouvi sim falar do Rafael sendo cabeça de chapa, numa eventual composição pode ser um candidato a vice do Nildo Cardoso, mas aí eu vejo a questão do Nildo Cardoso não ter uma grande penetração na Pedra, como também na região sul. Ele pode ser muito forte na Baixada, mas até chegar a ser um nome para representar uma força na Pedra e na região sul do município, não vejo essa possibilidade de acontecer hoje. Pode ser que isso possa mudar, mas hoje não vejo o Nildo como uma figura que possa alçar um voo para a candidatura de chapa, como cabeça de chapa. Pode sim haver uma fusão entre várias correntes. A política é muito dinâmica. A gente não sabe, por exemplo, como vai ficar o PT, que é um dos maiores partidos do país. A gente não sabe em Campos como ele vai se portar, se ele vai ter candidato, se ele vai apoiar. Eu acho que pela boa relação das pessoas, é um partido que poderia caminhar nesse projeto de terceira via, né? Que seria possível um nome novo como o de Rafael. Com várias vias, pode-se dizer, uma via que é do governo, outra via que é da oposição e uma terceira via. Não pode haver um racha total com esses dois grupos e acabar a máquina levando novamente a eleição? Eu acredito que não, pela questão do perfil. Até porque o Arnaldo Viana tem um eleitor muito parecido com o do garotinho da Rosinha. O Rafael é dissidente desse grupo, né? Justamente. E o Rafael não. Então, até interessante que tenham um candidato do naipe, do estilo do Rafael, assim, da base do Rafael, para poder buscar um voto diferente e talvez galgar outras coisas, e crescendo ao longo da campanha. E eu acho que tem chance. Claro, eu também vejo dessa forma e, claro, ainda muito jovem, primeiro mandato, seu mandato ainda está na metade. É importante nós frisarmos isso. Rafael Diniz, apesar de ser de uma família tradicional política,
mas com o mandato, viveu somente a metade do mandato até agora. Prematuro ainda nós falarmos que ele é uma pessoa que vai sim cair nas graças do povo. Falta muito para acontecer ainda. Eu ouço isso, é uma corrente que está circulando na sociedade em relação ao seu nome, mas ainda vejo um pouco prematura a consistência de uma candidatura. Mas entre a inexperiência, né, e a má prática, eu fico com a inexperiência, com a boa vontade que tem na inexperiência, a raça, a vontade de querer mudar, querer um negócio novo, do que ficar com a má prática do experiente, com aqueles vícios políticos, né? Eu prefiro ir na mudança. Como eu já falei com você na entrevista lá atrás, eu acredito na rapaziada. Você falou isso mesmo. E volta aqui e reafirma esse compromisso. Gustavo, chegando ao final do programa Jogo do Poder, gostaria de agradecer a você por vir aqui até o programa, cedeu aí esse tempo precioso seu para nós discutirmos sobre vários assuntos. E com certeza, faça da Mundi TV a sua segunda casa, tá combinado? Obrigado. Obrigado você, obrigado ao seu público. É sempre ótimo estar aqui e quero vir aqui de novo. Depois que você entrevistar essa turma toda, eu quero voltar para a gente falar. Vamos voltar para isso aí. Vamos mexer esse caldeirão de novo? Isso. É bom. Então tá combinado. Gustavo Matheus, recebi esse jornalista com muito carinho hoje aqui e vocês de casa acompanharam com a gente aí esse programa que nós debatemos vários assuntos e tem muita coisa para acontecer ainda. Eu gostaria de agradecer a vocês que ficaram até agora com a gente e se quiserem conhecer um pouco mais da programação da Mundi TV, acompanhe as redes sociais, tem nossos canais no YouTube, estão todos aqui ao rodapé da página. Acompanhe aí com a gente e não saia da Mundi TV, que essa TV, meu amigo, faz a diferença. Fiquem todos com Deus e até a próxima.